Saudações, amigos da Rádio Espiritismo BH, eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E hoje começaremos o programa com uma lição, a de número 32, que se encontra no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Nélio Lúcio ao médium Francisco Cândido Xavier. O título dessa lição é A Fé Vitoriosa, e o companheiro espiritual Nélio Lúcio diz assim, abre aspas, destacava a André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos, com as suas famílias, se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, outro acreditava que o Pai residisse no vento, e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam à viva força a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras, e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo-Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo
a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isto mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Fecha aspas. Bem, meus irmãos, após essa belíssima mensagem de Neio Lúcio, podemos dizer que, em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Assim sendo, não devemos nos restringir à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um de nós com a obrigação de servir. Se temos fé, não devemos permitir que os eventos humanos desmantelem a fortaleza do nosso coração. Transitaremos no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e de sangue, não vamos ignorar que a divina bondade converterá um e outro em solo adubado, para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se temos fé, meus irmãos, não registraremos os golpes da incompreensão alheia, porque identificaremos a ignorância por miséria extrema do espírito e educaremos generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que aquelas pessoas mais amadas na nossa vida nos releguem à solidão, avançaremos para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho nos envolverá o sentimento em nova luz de esperança e de consolação. Se temos fé, meus irmãos, não nos limitaremos a dizê-la simplesmente, como se a oração sem as boas obras nos outorgassem direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus. Mas, sim, caminharemos realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. E por fim, meus irmãos, se temos fé, sustentaremos, sobretudo, o esforço diário do nosso próprio burilamento através das pequeninas e difíceis vitórias sobre nossa natureza inferior, como sendo este o mais alto serviço que podemos prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria das leis divinas. E não podemos nos esquecer, em matéria de fé, que Tiago, no 2º capítulo da sua epístola, nos versículos 17 e 18,
Diz assim, abre aspas, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fecha aspas. Meus amigos, a fé inoperante é problema que carece da nossa melhor atenção em todos os tempos, a fim de que todos nós, discípulos do Evangelho, possamos compreender com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todas as pessoas, será sempre apenas uma soberba paisagem improdutiva. O que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? E de uma luz que não se irradia? Para que serve? Confiaremos com segurança em determinada semente. Mas, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos também absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas vejam bem, se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, claro que a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. O que queremos dizer com isso? Que a crença religiosa é o meio, mas o apostolado é o fim. A confiança celeste, podemos dizer assim, ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gotinha de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, deve procurar de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Abrace uma tarefa, uma atividade voluntária. Seja útil. Faça com que a sua fé gere frutos, produza resultados positivos, porque a fé, na essência, é aquele embrião, aquela semente de mostarda do ensinamento de Jesus que, uma vez em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente, do discípulo, do apóstolo, passa a viver. Precisamos, meus irmãos, guardar o êxtase religioso no coração. Sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores das promessas brilhantes. E é nesse ponto que precisamos ressaltar que, em todos os lugares, vemos o obreiro, o tarefeiro da fé, infelizmente, muitas das vezes espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e logo de início o abandona, murmurando: para quê? O mundo não presta. Aí vem o outro e compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer demonstração de persistência, se demite de suas obrigações edificantes e ainda alega: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se muitos outros da fé religiosa tão somente para desfrutar-lhe os benefícios.
mas logo depois relega essa mesma fé ao esquecimento e assevera: tudo isso é mentira e complicação. Quantas vezes já não ouvimos isso por aí? Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. É a falsa humildade. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem que me ofende assim? E aí, essa pessoa transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, só lamentando, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, meus irmãos, nós vemos aí o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. O que podemos, de nossa parte, aprendermos aqui? Que não devemos nos concentrar na fé sem obras, que constitui uma verdadeira embriaguez perigosa da alma. Não devemos também nos consagrar à ação sem fé no poder divino e no nosso próprio esforço. O tarefeiro, o servidor, que confia na lei da vida, reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, devemos passar pelo mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, mas também completando as pequenas e as grandes tarefas que nos competem, sem enamorar nas nossas próprias vaidades e sem nos escravizarmos às criações em que operamos como instrumento. Precisamos revelar a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum. E com toda certeza, o Senhor vai conferir à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e o poder. Não há efeito sem causa. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Obremos no bem para recebermos o bem. É da lei, é assim que acontece. Destacamos agora uma lição do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, que se encontra no livro Fonte Viva. É o capítulo 3, cujo título é Na Grande Romagem, e diz respeito à carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, onde Paulo diz assim, abre aspas, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Fecha aspas. Emmanuel comenta esse versículo da seguinte forma, abre aspas, pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A constrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta.
Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos, sem repouso, pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Fecha aspas. Bem, meus amigos, e com essa lição de Emmanuel que exalta a fé de Abraão no Criador, a mesma fé que devemos ter em Deus, nosso Pai, nós vamos interrompendo o programa de hoje, encerrando os nossos estudos sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Resumidamente, podemos dizer que sim, se tivermos uma fé, mesmo que seja pequenina, e aos poucos nós vamos trabalhando essa fé no dia a dia, vamos cada vez mais pelo estudo, pelo conhecimento, pela meditação, pelas análises, pelas observações, vamos aumentando e fortalecendo essa fé, a ponto de torná-la uma fé raciocinada. Aí sim, essa fé raciocinada, que perquire, que questiona, que analisa, que observa, ela é de fato capaz de transportar montanhas. Mas aqui, claro, não estamos falando dessas montanhas físicas, estamos falando das montanhas íntimas, aquelas que vivem dentro de nós, representam as nossas dificuldades íntimas, as nossas mazelas morais, os nossos vícios, tudo isso que atrasa o nosso progresso espiritual, que nos mantém ainda vinculados às paixões inferiores. Essa fé raciocinada, movimentada principalmente pela nossa vontade, pelo desejo ardente de aperfeiçoamento, ela remove todas essas montanhas internas. Ela nos capacita para voos mais altos. E aprendemos com Allan Kardec que não estamos sozinhos nessa caminhada. Além de Deus, em sua infinita bondade, sempre velando por cada um de nós, dispomos ainda do concurso amigo, do auxílio fraterno e benfazejo de inúmeros companheiros espirituais que trabalham na seara do Cristo e nos assistem em nossas dificuldades, nos fornecendo todos os recursos de que dispomos para caminharmos firmes na nossa evolução. Outro ponto importante deste capítulo que precisamos destacar é que tão somente a fé não basta. É preciso que essa fé seja operante, que seja uma fé ativa, resignada, mas ativa. Aquela fé que nos impulsiona sempre em direção do nosso Pai Celestial. Fé sem obras não vale nada. De que adianta batermos no peito e dizer que somos cristãos, que somos espíritas,
se o nosso comportamento no dia a dia não é compatível com as lições do nosso Mestre Jesus. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não são compatíveis com as lições que temos recebido de Allan Kardec e dos espíritos superiores. De que adianta falar que é espírita se não temos um comportamento, uma postura do verdadeiro espírita? Não adianta nada. É pelas nossas obras que as pessoas nos reconhecerão como discípulos de Jesus. É pelo que fazemos, é pelos frutos que oferecemos às pessoas que convivem conosco que seremos reconhecidos ou não como seguidores desse Mestre que é todo amor e bondade.